Olá, amados amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui com vocês nessa aula. Vamos começar a partir de agora e caminhar ao longo desse mês e do próximo um pouquinho estudando sobre as epístolas paulinas. Antes que a gente comece, eu queria começar com uma oração com vocês, então que você possa fechar os seus olhos aí em sua casa e me acompanhar em oração. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade que estamos tendo de, mesmo em meio a essa pandemia, esse isolamento, continuarmos estudando juntos a Tua Palavra, estudando, Pai, um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor deixou para nós escrito. Capacita, Pai, Teu servo agora a falar e também a todos os que estão ouvindo, Pai, que possamos juntos caminhar e aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bom, para começar, acho que é importante eu me apresentar, não sei se todos os que estão ouvindo me conhecem, né? Meu nome é Natan, eu sou membro da PIB, já faz alguns anos, e me converti desde pequeno, né, na própria igreja, passei uns anos fora, voltei para Florianópolis, e desde o começo do ano, eu e minha esposa, Ana, vou colocar um pouquinho da foto dela para vocês verem aqui, nós estamos servindo a Deus no seminário, né? Estamos cursando o seminário chamado Instituto Missionário Palavra da Vida. Ele fica lá no norte do país, uma cidade chamada Benevides, né? Relativamente próximo a Belém. Estamos estudando lá e o foco desse seminário é o trabalho com ribeirinhos e indígenas, principalmente da região amazônica. Não tenho muito tempo para gastar com vocês explicando um pouco mais sobre esse seminário, mas para aqueles que tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre esse trabalho entre ribeirinhos lá na Amazônia, estou à disposição também. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp para conversar, podem me procurar, aquele que tiver mais curiosidades, se tiver dúvidas, pode me procurar, vai ser um prazer falar um pouco para vocês sobre esse ministério do seminário, né? É a primeira vez que eu estou dando aula virtual, para ser bem sincero, porque muita gente está passando por isso, então peço perdão se a gente tiver algum problema técnico ou alguma dificuldade durante a aula, mas vou tentar deixar ela o mais interativa possível para vocês, né? É muito estranho dar aula sem um público assistindo virtualmente, né? A minha esposa está aqui na minha frente assistindo a aula agora e isso está sendo muito diferente para nós. Também peço perdão por não estar fazendo de maneira ao vivo. A minha internet aqui não é das melhores e fica falhando nos testes que eu tentei, então eu achei mais seguro eu poder gravar a aula e transmitir para vocês. Mas saibam que eu estou assistindo junto com vocês agora no domingo, depois do culto, essa aula, e eu estou online, tá? Tanto olhando o chat que está embaixo aí para vocês postarem comentários no vídeo e também no próprio WhatsApp que nós estamos cadastrados. Então, estou acompanhando vocês. Qualquer dúvida durante a aula, qualquer coisa, por favor, postem ali e eu vou respondendo também junto com vocês. Bom, o tema geral da nossa aula, né, o tema que nós vamos estudar, é as epístolas mais especificamente paulinas, né? O que é isso, epístola? Também chamado de cartas. É um gênero de literatura, um gênero de escrita, é uma forma de se comunicar. Esse gênero, na verdade, é um dos principais gêneros que contém o Novo Testamento. Se a gente for pegar o Novo Testamento, nós vemos que ele tem 27 livros no total, né? Começando ali em Mateus, terminando em Apocalipse. Desses 27, 21 deles foram escritos nesta forma, em epístola ou cartas, né? Então, é um gênero muito, muito comum, por isso a importância de se estudar. Antes de entrar em cada uma das cartas, e nós vamos ver carta a carta que Paulo escreveu, na verdade eu achei interessante nessa primeira aula a gente entender um pouco mais a importância desse gênero epistolar, né? Cada escritor da Bíblia tem a sua própria forma de escrever. A Bíblia é interessante porque justamente é um compêndio, uma coletânea de livros diferentes dentro do próprio livro. Nós temos diversos autores bíblicos e cada um deles colocou no texto uma forma diferente de escrever, de acordo com sua própria opção pessoal, né? Cada um tem o seu jeito de escrever e de falar, e também de acordo com a época em que foi escrito. Lembrando que a Bíblia foi um período muito grande entre um livro e outro, até ela ser inteira formada. Então é interessante a gente perceber isso também por épocas. Na verdade, a forma de escrita de carta
ela não era um costume entre os judeus, né? A gente vê isso acontecendo no Antigo Testamento. Inclusive, deixei aí para vocês alguns exemplos de textos onde a gente vê no Antigo Testamento cartas sendo escritas, mas isso não é um costume do povo judeu, né? Na verdade, a carta, como meio comum de utilização, ela começou lá no Egito, e depois a Grécia também adquiriu um pouco mais sobre isso. Só que tomou realmente uma proporção mais popular e cresceu o uso desta carta dentro do Império Romano. Então, no Império Romano, eles começaram a popularizar um pouco mais sobre o utilizar no dia a dia essa carta. É interessante que justamente as epístolas no Novo Testamento foram escritas neste período, no período do Império Romano, né, pós-morte de Cristo. E elas seguem a forma geral que os romanos seguiam. Nós vemos aí, coloquei no slide para vocês, que ela seguia uma saudação inicial, né? Então essa saudação inicial era onde o autor se apresentava, colocava o nome e também apresentava aquele a quem era destinada esta carta. Nós vemos isso em todas as cartas paulinas, ele se apresentando, né? Por isso há uma grande dúvida sobre a carta de Hebreus, por exemplo, a gente vai ver mais para frente, alguns falam que é de Paulo, outros não, mas era muito comum nesse modelo clássico romano, então, começar a carta com essa saudação. Logo em seguida, nós vemos então que segue o texto, ou o corpo da carta, né? Onde ele vai discorrer sobre os mais variados assuntos e termina a carta com uma despedida, né? Geralmente essa despedida incluía saudações a algumas pessoas conhecidas pelo autor ou conhecidas no meio onde a carta iria vincular e saudações a pessoas. Bom, esse é o modelo de carta romano, né? Os autores das epístolas, Pedro, João, Paulo, eles seguem basicamente esse modelo, mas claro que eles vão variando de acordo com o próprio aquilo que gosta. Paulo, por exemplo, ele foge bastante dessa saudação romana comum, né? Era comum os romanos começarem as suas cartas colocando a palavra saúde, né? Então é uma introdução que eles dão. A gente percebe isso no livro de Atos. Vocês vão ver bastante que a gente vai usar nesta primeira aula não as epístolas, e sim principalmente o livro de Atos. Eu vou citar bastante coisa das epístolas, mas no livro de Atos nós temos o início da vida de Paulo, né, mostrando todo o ministério que Paulo teve, o início da igreja. Então, hoje nessa primeira aula a gente vai falar bastante mais sobre o livro de Atos, e no livro de Atos a gente encontra outras cartas romanas também. Paulo também muda a saudação final, geralmente os romanos terminavam com um simples passe bem, né? A gente vê isso lá em Atos, se vocês abrirem Atos 23:30, perdão, vocês vão ver a carta que Cláudio Lisíadas mandou ao governador Félix quando Paulo foi preso, e ele termina saudando com passe bem, né? E Paulo muda isso, ele termina a sua carta geralmente com exortações, com bênçãos, a gente chama de doxologia, né? Onde ele faz as suas afirmações finais de fé e conselhos finais aos cristãos para qual ele endereçou as cartas, né? Voltando então um pouco aqui aos nossos slides, interessante a gente ver a importância desse gênero literário que é a carta, porque ela é uma comunicação mais próxima, né? Uma comunicação mais íntima. Quando a gente pega os escritos dos profetas antigos, principalmente no Antigo Testamento, a gente percebe o profeta escrevendo ao povo o que Deus mandou ele escrever. Então era algo muito mais formal. O profeta não podia de maneira alguma alterar a ordem de Deus ou as palavras que Deus utilizou. Então a gente tinha uma escrita um pouco mais formalizada neste ponto, né? Quando a gente olha para as epístolas, para as cartas, a gente vê que é algo muito mais íntimo, é algo muito mais próximo desse leitor. É feito sem reservas, com uma abundância de explicação.
Paulo gosta muito disso, ele vai explicando ponto a ponto, passo a passo, às vezes ele se repete dentro da própria carta, outras vezes ele repete algo que ele já falou em uma carta, ele repete em outra carta, então isso é muito comum. E a gente vê uma alternância de sentimentos. Paulo às vezes elogia, depois ele critica, ele exorta, dentro da mesma carta ele faz isso. E isso é muito comum nesse tipo de comunicação, né? Se você for pensar em alguma carta que talvez você já tenha escrito, né? Aqueles que são mais velhos, como eu, já passei um pouquinho, ainda peguei essa época de carta, peguei o finalzinho dessa época, né? O pessoal mais novo aí, galera, os adolescentes que estiverem assistindo, os jovens que entraram agora na juventude, talvez não tenham pegado ainda essa época de mandar carta, né? Eu já peguei o finalzinho dela, já passei muito mais tempo na era digital, né? Mas na carta a gente tinha essa liberdade de escrita, de colocar sentimentos, colocar opiniões pessoais. Então, a carta, ela deixa o autor e o seu leitor num grau de igualdade, num grau mais próximo, né? E essa é a grande marca e a grande beleza justamente dessa escrita epistolar, né? E isso é uma marca do próprio ministério de Cristo, né? Cristo veio na Terra e inaugurou na Terra um ministério de um Deus próximo, um Deus pessoal. Nós tínhamos no Antigo Testamento um Deus, habitava no tabernáculo, não habitava dentro do homem, né, e era muito mais formal. Se você quisesse falar com Deus, você tinha que ir até um sacerdote. Se Deus quisesse falar com o povo, ele tinha que usar um profeta. Cristo não. Cristo vem e inaugura esse ministério pessoal de Deus, próximo. Então, as cartas refletem muito isso, né? Esse grau de igualdade. E é interessante que, comparando um pouco mais sobre o Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente percebe que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles seguem uma linha bem parecida. Na verdade, eles andam em paralelo, né? Comparando um pouco ali o início do Antigo Testamento, nós temos o quê? O Pentateuco, né? Onde a criação do homem, seguido pela criação de Israel, do povo de Deus, né? Com Abraão e seus filhos, Isaac e Jacó. Depois vem Moisés e inaugura a lei. Então o Pentateuco é essa coletânea de livros que mostra justamente a origem da lei. E se a gente compara depois, então, com o Novo Testamento, nós vemos a revelação nos 4 evangelhos de quem é Cristo e da nova lei, a nova aliança formada com Cristo. Então, nós traçamos esse paralelo entre o Pentateuco, que é a origem da lei mosaica, os 4 evangelhos e a origem da nova lei, a origem da nova aliança com Cristo. Seguindo o Pentateuco, nós temos os chamados livros históricos. E quando a gente olha para o Novo Testamento, seguindo os evangelhos, nós temos um livro histórico, que justamente é o livro de Atos, que nós vamos usar bastante hoje, onde conta, no Antigo Testamento, a progressão de tudo aquilo que foi originário da lei, como que o povo foi sendo criado e se acostumando com essa lei, conhecendo a lei, descumprindo a lei. A gente conhece a história de Israel, né? Que a maior parte da sua vida descumpriu a lei, foi um povo idólatra, um povo teimoso. E em Atos a gente vê como que o povo foi se acostumando agora com essas novas regras, novas leis, nova aliança com Cristo. Então, como é que o evangelho foi se propagando nos mais diversos cantos, como que os cristãos foram surgindo, como que esse evangelho foi entrando e formando o que nós chamamos de igreja. E logo depois dos históricos, se a gente for continuar no Antigo Testamento, nós temos os livros chamados de sapiensais, né, são aqueles livros de sabedoria, os poéticos, né, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e em boa parte também muitos dos proféticos, nós vemos livros que interpretavam a lei, como a lei era aplicada dia a dia, como eu podia viver com ela. Provérbios tem diversos conselhos de como aplicar as leis. E agora, olhando para o Novo Testamento, nós vemos isso nas epístolas, né? Então, quando a gente fala do gênero epistolar, a gente está falando de como este evangelho nasceu nos evangelhos com Cristo, veio sendo formado na igreja em Atos, e nas epístolas, como ele é aplicado dentro desta recém-formada igreja, né? Então, a igreja foi se formando ali, como que isso foi sendo aplicado e pregado no mundo em geral. Então, os evangelhos, na verdade, são uma progressão da revelação. Desculpa, as epístolas são uma progressão da revelação dos evangelhos.
Quando nós olhamos então as epístolas, nós vemos que elas continuaram o ensino de Cristo. Nos evangelhos, nós aprendemos um pouco sobre a vida de Cristo. Nas epístolas, nós aprendemos sobre a nossa vida em Cristo, o que Cristo fez com a nossa vida. Nos evangelhos, nós percebemos que Deus veio e habitou entre os homens, através de Cristo. Nas epístolas, nós vemos Deus habitando dentro do homem. Então, nós temos uma grande diferença aqui de época, de forma de atuação de Deus na história. A partir das epístolas, nós temos uma atuação muito forte do Espírito Santo, treinando, o Espírito Santo capacitando, o Espírito Santo instruindo, tudo aquilo que Cristo falou que ia acontecer. Embora ele falou, eu vou enviar alguém que vai continuar o trabalho, né? O Consolador. Então, o próprio Espírito Santo. Essa é a beleza da gente entender um pouco mais. Quando vocês estudarem a Bíblia, né? Interessante, a Maura está tendo, junto com essa aula, ela também está tendo uma aula de como estudar a Bíblia, né? É muito importante vocês perceberem qual é o tipo de escrita, porque não foi colocado por acaso. Nada na Bíblia está lá por acaso ou por coincidência. Deus planejou cada momento, cada palavra, cada escritor, cada autor. Então, é muito importante que a gente analise realmente o formato que foi escrito, o tipo de escrita, o gênero de escrita. Por isso a importância dessa carta. Vocês estão vendo aqui comigo que as cartas refletem justamente o ministério de Cristo, que Cristo começou na Terra. Esse ministério de um Deus próximo, um Deus pessoal, um Deus que mora dentro de cada cristão através do Espírito Santo. Muito importante a gente olhar para as epístolas desta forma, né? Voltando um pouco para os nossos slides, a gente percebe, depois eu vou disponibilizar para vocês esse material resumido, os slides também no grupo, né? Então, voltando um pouco para os slides, a gente percebe então que as epístolas possuem diversas classificações. Elas são classificadas de acordo com características comuns que elas têm, né? Por isso foram colocadas assim. As primeiras epístolas que nós vemos são as chamadas epístolas paulinas, né? São 13 epístolas. Notem que eu não coloquei na ordem que está na Bíblia, mas coloquei na ordem de escrita, tá? Então, nós vemos que as epístolas paulinas foram divididas em 3 fases, em 3 épocas de vida de Paulo, tá? A primeira fase é a época que ele ainda estava nas viagens missionárias, né? Nós vamos estudar hoje ainda as 3 viagens missionárias de Paulo, mas essas primeiras cartas foram escritas principalmente durante a segunda viagem missionária. Peço perdão, vou tomar um golinho de água, esse tempo seco, a garganta está bem ruim. Mas então, elas são chamadas, essas primeiras, chamadas justamente de primeiras epístolas, ou grandes epístolas, a maioria delas são realmente extensas, né? Ou epístolas escritas durante o período de atividade missionária, sendo elas 1ª e 2ª Tessalonicenses, que são as primeiras cartas a serem escritas mesmo, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Depois disso, nós vemos uma nova fase da escrita de Paulo, que são as chamadas epístolas da prisão, que ele escreveu durante a sua primeira prisão ali. Na verdade, tem uma certa dúvida em alguns autores, né, quando a gente vai pesquisar um pouco mais sobre a história, onde era essa primeira prisão, onde ele escreveu isso. Alguns falam em Éfeso, a maioria fala em Roma realmente, então tem uma certa discrepância. Eu vou tomar pela grande maioria que fala sobre Roma, né? Então, no próprio histórico de Paulo, que eu vou passar depois, a gente vai tratar assim. Mas essas epístolas foram então a carta aos Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. E por último temos as chamadas epístolas pastorais, que é as cartas que ele escreveu aos seus discípulos mais próximos, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Além dessas epístolas paulinas, que justamente vão ser o foco das nossas aulas, né, existem outras epístolas também. Temos a epístola aos Hebreus, que é outra epístola que também dá uma grande discussão entre diversos autores sobre quem escreveu, quando escreveu, né? A maioria dos autores realmente relata que foi Paulo,
tá? Pelo estilo de escrita, pela forma, pela teologia contida dentro da carta. A grande maioria realmente argumenta que foi Paulo, mas isso não é unanimidade. Tá? Isso não é unanimidade na história da igreja. Na verdade, há séculos isso já vem sendo discutido sobre quem escreveu Hebreus. Tá? Alguns falam em Barnabé, outros falam em Judas. Eu já vi escritos colocando em Apolo, em Tertuliano. Então a gente tem os mais diversos autores propostos para essa carta, mas uma grande e forte teoria de que realmente tenha sido Paulo. Como nós não temos certeza, eu não coloquei a carta aos Hebreus dentro das cartas paulinas, porque rola essa dúvida aí no meio cristão há séculos, então não vou colocá-la. Mas realmente o estilo literário dela lembra muito o estilo de Paulo. E, além disso, as chamadas epístolas gerais ou epístolas universais. Né? Epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, finalizando, então, as 21 cartas ou epístolas contidas no Novo Testamento. Né? Como eu falei para vocês, nós vamos falar bastante também hoje sobre o principal autor de cartas, que justamente é o apóstolo Paulo. Né? Ele é, inclusive, o maior autor da Bíblia. Quando a gente pega todos os livros da Bíblia, as escritas de Paulo são a maior parte, o maior em conteúdo é Paulo. Né? Um apóstolo que começou de uma maneira tão diferente, né? Um perseguidor, alguém que matava cristãos e acabou se tornando, então, o maior missionário da história. Eu o considero pessoalmente como o maior missionário que já existiu, o cara que mais plantou igrejas, que mais visitou campos diferentes, perseguições inúmeras. A gente vai ver um pouco sobre a vida desse grande missionário. Mas é alguém que realmente me inspira muito, né? Estou estudando no Instituto Missionário lá, todas as nossas aulas, todos os dias a gente fala sobre missões, os tipos de missões, as formas de se fazer missão e tudo mais. E Paulo, para mim, realmente é um grande exemplo, um grande ícone, alguém que a gente olha e fala, olha, dá para aprender muito com esse cara em missões. E eu quero ver se eu consigo trazer também nas nossas aulas um pouco sobre esse caráter missionário de Paulo em cada escrita. Então, a gente vai ter como foco na matéria justamente o que ele escreveu. Né? Acho que é importante a gente também conhecer um pouco mais sobre esse autor. Eu fiz aqui para vocês, deixa eu tirar aqui a minha imagem para vocês poderem enxergar melhor, né? Um breve resumo da vida de Paulo, tá? Para aqueles que quiserem anotar, escrever. Depois, como eu falei, eu vou enviar isso nos grupos. Se eu já não enviei, né? Se vocês já não receberam, eu enviarei ao longo da semana esse resuminho que eu fiz para vocês, mas para quem quiser também escrever e para aqueles que estiverem assistindo na posteridade, né? Os vídeos alcançam um grande público, então eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, se é junto realmente com o culto ou não, mas eu coloquei então um pequeno resumo sobre a vida deste apóstolo. Né? Vou deixar um tempo para quem quiser copiar, quem quiser escrever também ali, dá para tirar um print da tela, né? Essa é a beleza do estudo à distância. Né? Aqui um pouquinho mais sobre a vida dele também. E por último, a parte da sua morte, né? Até o final da sua vida, a sua última viagem missionária, a 4ª viagem, e também a sua morte. Eu coloquei para vocês também, agora a gente vai começar a falar um pouco mais, no mapa, né? Aonde é que está tudo aquilo que a gente vai falar. Né? Então, acho interessante, deixa eu só colocar isso para cá, a minha imagem, para não atrapalhar também a projeção. Né? Paulo, na verdade, nasceu como Saulo, né? A gente sabe que ele tinha esses dois nomes. Na verdade, Saulo era o nome judeu de Paulo. Né? E Paulo foi o nome que ele utilizou entre os gentios. Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, ele também é chamado assim, o apóstolo dos gentios. Né? Justamente ele tinha então esse nome para uso quando ele estava no meio gentílico. Ele nasceu na cidade de Tarso. Tarso era a capital da região chamada de Cilícia. Era uma província romana na chamada Ásia Menor. Toda essa região que vocês estão vendo ali, onde eu circulei Tarso, é a região chamada de Ásia Menor. Né? Eu coloquei até ali embaixo, onde
A gente vê a região de Jerusalém também, né? A ilha de Creta, para quem quer se localizar. A minha foto está em cima ali do que seria da Grécia, também da região ali da antiga Grécia, da antiga não, na verdade, da atual Grécia também, né? Ah, essa cidade de Tarso, na verdade, não era uma cidade pequena, não. Tá? Ela era um grande porto comercial, ela atendia toda a região do Mediterrâneo, então, na verdade, era uma cidade que era diferenciada, além não só do tamanho, mas também pela riqueza. Seus habitantes eram muito ricos devido a esse entreposto comercial que se formou nessa cidade devido ao seu grande porto. Né? Tarso também ficou famosa porque nela tinha uma universidade muito boa. Na verdade, alguns dizem que a Universidade de Tarso era até melhor que as universidades de Alexandria e de Atenas, que eram os melhores centros de ensino do mundo. Tarso conseguiu ter uma universidade melhor ainda do que essas regiões. E é justamente aqui que Saulo nasce. Né? Interessante ver Deus trabalhando em cada ponto. Saulo nasceu numa cidade com muito dinheiro, com um ensino muito bom, e provavelmente Paulo teve acesso. Provavelmente não, a gente sabe, na verdade, que ele teve acesso, porque depois, quando ele vai para Jerusalém, ele estuda com o melhor rabino da época. Né? Então, a gente já vê que Paulo era alguém instruído. E está aí a importância, né? Porque também o maior autor, o maior escritor do Novo Testamento? Porque era um cara que conhecia muito bem a lei e muito bem os ensinos gerais da época também, por ter frequentado as melhores escolas na sua cidade natal, a melhor educação. Né? Apesar de não ter nascido na região de Jerusalém, na região da Judéia e tudo mais, Paulo era judeu. Seu pai e sua mãe eram judeus. Ele fala que ele é judeu de sangue puro, sem mistura. Para quem tiver curiosidade, estudo no livro de Atos, tá? Temos ali em Atos 23 ele falando isso. Também em Filipenses 3 ele também cita isso da sua origem, né? Então, seu pai judeu, fariseu, né? Então, o pai dele era fariseu. Saulo se torna fariseu também, depois que cresce e vai estudar em Jerusalém. A mãe de Saulo, a gente não conhece muita informação, né? Não nos é passado nada como é de costume daquela época. Né? Sabe que pouco se relatava sobre as mulheres da época, então a gente não tem muito conhecimento. A gente sabe, lendo no livro de Atos, ali no capítulo 23, que Paulo tinha uma irmã, pelo menos, não sabemos se tinha mais irmãos, mas pelo menos uma irmã e um sobrinho ele tinha, ele relata isso no capítulo 23. E quando a gente olha em Romanos 16, a gente percebe que ele tinha outros parentes, não era uma família grande ali, ele não era um órfão ou alguém isolado, mas nós não temos tanta informação. A gente sabe que o pai dele era romano, cidadão romano. Como ele adquiriu essa cidadania também não nos é dada informação. Né? Um judeu para adquirir a cidadania romana é algo mais difícil, não era algo tão simples assim. Ou ele pagou por isso, era muito caro, o que não é improvável devido à riqueza da cidade onde ele morava, provavelmente vindo de uma família também rica, ele pode ter pago por esse privilégio ou adquirido de alguma outra forma, geralmente em atos heróicos, atos a favor do Império Romano. Isso era dado por premiação, né? Mas não sabemos exatamente como ele conseguiu isso, o pai de Paulo. Paulo consegue por ser filho de um cidadão romano, né? E esse privilégio foi muito valioso. A gente estudando a história de Paulo, os caminhos que ele consegue pegar, os lugares onde ele consegue entrar, sendo cidadão romano, ele tinha uma abertura muito grande, né? Era um passaporte, por assim dizer, muito bom e aceito em todos os cantos. Isso facilitou bastante o serviço missionário daquela época. Antes dele virar rabino e mestre da lei, lá em Jerusalém, era de costume judaico, principalmente esses judeus que estavam mais espalhados, que eles antes aprendessem algum ofício, alguma profissão. E o ofício que Paulo escolhe então para aprender é o de fazedor de tendas. Né? A gente percebe ele comentando isso em algumas outras cartas, que ele era um fazedor de tendas. Interessante a gente ver que nessa região de Tarso, os estudos mostram que essas tendas eram feitas de pelos de cabelo de cabra, né? Uma pesquisa histórica que eu fiz, que achei muito interessante a forma como eles faziam essas tendas. Então, o ofício, na verdade, de Paulo, antes de ser rabino, realmente foi aprender a fazer tendas, né? Só fazendo um adendo aqui, eu coloquei na ementa, que eu também vou colocar para vocês do nosso curso,
eu coloquei alguns livros que eu recomendei a leitura, que vão falar bastante sobre essa parte histórica também, principalmente um livro, deixa eu ver se eu acho ele, vou pedir para minha esposa pegar, pega lá aquele livro que eu estou usando para mim, por favor. Tá aqui. Que é esse livro chamado Introdução ao Novo Testamento, né? Um livro muito bom, um autor chamado Louis Berkhof, tá? Um livro que eu tenho gostado muito dele, comprei ele recentemente e ele tem utilizado bastante coisa dele nas nossas aulas, mas deixei uma vasta literatura para quem tiver interesse para estudar um pouquinho mais profundamente, né? Terminado, então, esse período de estudos para ser um fazedor de tendas e o seu estudo geral, a sua juventude, Paulo, então, é enviado à escola judaica em Jerusalém, né, para ser agora, assim, um estudante da lei. Lá em Jerusalém, como eu falei para vocês, ele tem o melhor ensino judaico da época, que é Gamaliel, né, respeitadíssimo, o próprio livro de Atos fala isso dele, né? E ele passa então diversos anos ali estudando em Jerusalém. Alguns dizem que ele chegou com cerca de 13 anos de idade em Jerusalém para fazer esse estudo, lembrando que as crianças saíam muito cedo de casa para aprender, para estudar, né? Era comum que elas saíssem e morassem aonde estavam aprendendo o ofício, né? Então não se estranhe eu falar, 13 anos de idade, ele já foi para Jerusalém, ele já sabia fazer tendas, ele já sabia fazer coisas. Isso era comum nessa época, os jovens viravam adultos muito mais cedo do que hoje em dia, né? Quando ele finalmente termina esse estudo, passou muitos anos estudando, nós não temos ao certo quantos anos, mas ele passou muitos anos estudando para se tornar um mestre da lei, né? Ele volta para Tarso, então ele sai de Jerusalém e volta para sua terra natal. Nós temos informação de Paulo retornando de Tarso para Jerusalém logo depois da morte de Cristo. Então, nesse período de ministério de Cristo na terra, Paulo não está naquela região. Paulo está, então, em Tarso, longe daquilo. Ele retorna a Jerusalém, não sabemos ao certo o porquê, né? Mas ele retorna para Jerusalém, então, logo após a morte de Cristo. E quando ele retorna para Jerusalém é quando ele tem contato, então, com tudo que está acontecendo. Ele descobre quem foi Cristo, essa nova seita, que era chamada dos Nazarenos, né? Que seguiam o Nazareno, que era Cristo. Então, ele começa a ter contato um pouco mais com esse mundo e, na verdade, ele já fazia, ele volta para Jerusalém para fazer parte do grande sinédrio, né? Aqueles que realmente cuidavam das leis e do costume judaico na época. Ele fica em Jerusalém por volta de 2 anos depois do que aconteceu o Pentecostes, aquele Pentecostes que nós temos, o relato em Atos, inclusive. E durante esse período o evangelho foi se espalhando muito dentro do povo judeu. Nós temos um crescimento da igreja absurdo, né? Muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas saindo do judaísmo e entrando então nessa nova seita, entre aspas, né, que os judeus chamavam. Mas era um crescimento mais silencioso. Até quando a gente chega no período de Estevão. Estevão foi alguém que foi levantado, era um dos diáconos dessa igreja que estava sendo formada, e ele começa a pregar de maneira pública e exposta o evangelho, pregando que Cristo era o Messias, que os judeus tanto esperaram, que tanto queriam. E Estevão acaba se tornando também o primeiro mártir que nós temos da igreja, né? Conhecido por isso. E quando Estevão é morto, e devido a toda essa pregação, essa exposição dos cristãos, começa-se uma perseguição muito forte à igreja. Paulo, como eu falei, era membro do Sinédrio, era fariseu, era das mais altas classes, e Paulo acaba tomando para ele a liderança dessa perseguição. Ele acaba virando o principal do perseguidor da igreja. Inclusive o próprio Sinédrio, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, escreve uma carta de recomendação que ele vá perseguir os cristãos. Nessa perseguição inicial que aconteceu em Jerusalém, os cristãos acabam se dispersando pelo mundo. Os judeus, desculpem, eu falo judeus, os cristãos, peço perdão, né? Eles acabam saindo, fugindo, e um grande número deles vai para uma região da cidade de Damasco.
Paulo escuta isso, que muitos cristãos fugiram para Damasco, e ele acaba então saindo de Jerusalém. Coloquei no mapa aí para vocês a região de Damasco, onde fica, né, mostrando Tarso, Jerusalém, Damasco. Ele percebe então essa fuga e essa concentração de cristãos lá, e Paulo vai atrás, né? Ele mais um grupo de amigos resolvem ir atrás, então enviados pelos próprios sacerdotes e fariseus para lá. Dá cerca de 200 quilômetros, algo próximo a isso, de Jerusalém para Damasco. Paulo então vai seguindo pelo caminho, e quando ele está chegando em Damasco, nós vemos então a conhecida conversão de Paulo acontecendo, né? Muitos falam que Paulo caiu do cavalo, né? Não sei quantos já ouviram isso. Não tem nenhum relato que ele tenha caído do cavalo, tá? Mas sim que ele se prostrou em terra, né? Que é isso? Ele se ajoelhou. Se ele estava em cima do cavalo ou não, só saberemos na glória, né? Mas é um mito aí entre o mundo cristão. Todo mundo fala, Paulo caiu do cavalo, né? Mas então quando ele estava nesse caminho, já no final do caminho para Damasco, uma luz brilhante aparece e ele escuta a voz, né, de Jesus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo toma um susto, né? Quem isso? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele não consegue entender o que está acontecendo, né? E a resposta de Cristo é muito enfática. Abram lá comigo em Atos 9 e vocês vão ver Cristo falando: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Paulo tem um encontro pessoal com Cristo e ele é chamado por Cristo pessoalmente. Cristo aparece ressurreto para ele e o chama para o seu discípulo, né? Nesse ponto, Paulo então fica cego, né? Interessante ver que Paulo escuta a voz e os seus companheiros não sabem o que está acontecendo com toda aquela luz, com todo aquele clarão, e Paulo fica cego depois disso, né? Cristo deixa Paulo cego. E os seus amigos, então, eles já estavam muito próximos a Damasco, o levam para Damasco para ficar lá e ver o que ia ser feito disso tudo, né? Paulo entra em choque. A gente percebe, lendo o capítulo 9 de Atos, que Paulo fica 3 dias sem comer nem beber nada. Ele está atônito, ele não sabe o que está acontecendo. Um grande estudioso da lei, um grande estudioso de quem era Deus, e de repente tudo isso acontecendo, Paulo não consegue entender. E ao mesmo tempo Deus dá uma visão a Ananias, um servo dele lá em Damasco, e fala para Ananias ir, né? A gente vê até um endereço na rua direita, casa tal, que você tem que ir lá encontrar um servo meu, né? Ananias fica surpreso ao ver que é Paulo, né? Paulo já era conhecido como um ferrenho perseguidor dos cristãos, mas Ananias, um ato muito corajoso, ele obedece a Deus e vai até Paulo. Ele ora por Paulo e como se fosse uma escama cai nos olhos de Paulo e Paulo volta a ver então isso. E Ananias explica para ele o Evangelho, explica para ele quem foi Cristo, e Paulo é batizado naquele momento. Abram, quem quiser acompanhar comigo isso lá em Atos 9, de 11 a 16, Paulo é batizado e entra então na religião cristã, por assim dizer, né? E agora toda a vida dele vai ser alterada. Tudo que ele achava que sabia mudou, né? E Paulo tem muito a digerir sobre isso. E para que isso aconteça, ele se converte em Damasco e ele foge, ele se refugia na Arábia. Não sabemos ao certo em que região da Arábia, mas se vocês forem ler lá em Gálatas 1:17, a gente percebe que Paulo passa um bom tempo. Na verdade, ele passou 3 anos na Arábia, conversando com Deus. Paulo achava que sabia tudo sobre a lei, sabia tudo sobre Deus, e de repente ele percebe que ele estava muito enganado, que o judaísmo que ele seguia não era realmente 100% correto. Ele percebe então os erros dele e reconhece Cristo como o Messias, e passa então 3 anos na Arábia nesse retiro espiritual para voltar. Depois desses 3 anos, ele volta a Damasco e já começa a pregar ousadamente em nome de Jesus. Voltamos lá para o livro de Atos, em Atos 9:27, e percebemos que ele começa a pregar então ousadamente. Ele começa a ser perseguido por aqueles que eram amigos dele, né? Ele é obrigado a fugir, ele foge para Jerusalém, então naquele caminho que a gente vê do mapa, ele estava em Damasco, de Damasco ele volta para Jerusalém,
Passa em Jerusalém de 2 a 3 semanas, de novo é perseguido. Para não ser morto, ele foge e vai para Tarso. A gente percebe isso estudando Atos 9 e Gálatas 1, essa movimentação que Paulo está fazendo. E lá em Tarso ele passa mais cerca de 3 anos, né? Nesse período, uma outra cidade começa a se destacar como grande centro cristão, que é a cidade de Antioquia, né? Então eu coloquei aqui o caminho para vocês verem Tarso, Jerusalém, agora colocando Antioquia também no mapa, né? Antioquia era a capital da Síria na época, a grande cidade também, e lá a gente tem uma grande atividade cristã. A atividade era tão grande que eles precisaram de pessoas com mais conhecimento. Então a igreja de Jerusalém, que era o grande centro da igreja na época, envia para Antioquia Barnabé. Barnabé percebe que ele precisa de uma ajuda, que não vai conseguir fazer tudo sozinho, e ele lembra de um cara que ele conheceu há um tempo atrás, lá em Damasco, que era Paulo. Então ele fala, não, chama Paulo para ir comigo. Então Paulo e Barnabé se encontram em Antioquia e ficam lá naquela igreja, ajudando os irmãos da igreja, permanecem cerca de 1 ano lá em Antioquia, e é lá justamente que os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos. Antes era uma seita, eram os nazarenos, eram os seguidores de Cristo, e agora a gente percebe a partir desse ponto os cristãos, os seguidores de Cristo. Lá em Atos 11, para quem quiser acompanhar, Atos 11, 26, nós temos então esse período passando. A igreja de Antioquia cresce cada vez mais e percebe que o evangelho de Cristo não é só para os judeus, como os judeus acreditavam, né? E sim para os gentios, e percebe a necessidade de alcançar os povos gentílicos. E para isso, a igreja precisa de missionários. E Paulo e Barnabé são os missionários enviados da igreja. Junto com eles vai um jovem chamado João Marcos, acompanhando esse trabalho, e foi uma época de grande crescimento para a igreja. A igreja finalmente estava cumprindo o mandamento de ir por todo mundo pregar o evangelho, né, que Cristo tinha dado. Então, eles começam a sair para o mundo para pregar. Aqui eu coloquei então a primeira viagem missionária de Paulo, né? Paulo sai de Antioquia, passa por Chipre, né? E chega ali à região da Capadócia. É interessante ver que eles saem do porto de Seleucida e vão até Chipre, atravessam a ilha de Chipre, cerca de 130 quilômetros mais ou menos, chegando a Pafos. Lá em Pafos a gente vê a conversão de um procônsul romano chamado Sérgio Paulo. Interessante esse relato, para quem quiser, é bem legal de ver. Tinha um mágico envolvido, lá em Atos 13, né? Não vou ter tempo de ler tudo isso, é muita coisa para passar para vocês, mas abram lá que é bem interessante também, né? Quem quiser dar um pause no vídeo aí e ler os textos, é muito bom. De Pafos, eles pegam um navio e vão até o continente, né? E caminho do porto, eles vão até a cidade de Perge. Estamos agora em Atos 13. Nessa cidade, devido à perseguição, João Marcos fica com medo e volta para Jerusalém, larga eles no meio do caminho, na mão, e volta para Jerusalém. E Paulo e Barnabé seguem sozinhos, caminham cerca de 160 quilômetros pelo interior. Eles vão passando pelas regiões chamadas de Panfília, Psídia, Licaônica. Toda essa região, para quem quiser ver no mapa hoje, é a região da atual Turquia. Tá? Então, quem quiser acompanhar aí no Google Maps, é a região da atual Turquia, né? Nessas regiões, algumas cidades são mencionadas que têm um nome um pouco mais famoso, como Antioquia da Psídia. Não confundam com a Antioquia da Síria, tá? São duas cidades diferentes. E é nessa cidade que Paulo faz o seu primeiro discurso, que nós temos registrado em Atos 13, 16 a 51. E outras cidades também bem famosas nesse mundo cristão, que é Icônio, Listra e Derbe, né? De Derbe, eles retornam fazendo o mesmo caminho que eles tinham feito, revisitando os cristãos que eram recém-convertidos e também colocando líderes nessas igrejas e capacitando esses líderes. De Perge, então, eles não passam por Chipre, eles resolvem retornar diretamente para Antioquia, né? Lá eles permanecem muitos anos, até que surge uma contenda, né? Aqui a gente calcula-se que Paulo tenha mais ou menos entre 50 e 51 anos de idade, ficou bastante tempo em Antioquia. Tem uma contenda na igreja entre os gentios e a posição dos gentios perante a lei mosaica, se deviam ou não cumprir a lei mosaica. A discussão é tão grande que chega a Jerusalém.
E eles têm que ir para Jerusalém e falar para os apóstolos, não, vamos lá com a gente, vamos resolver esse assunto. Os apóstolos resolvem o assunto, Pedro, cabeça disso, né? E enviam então para Antioquia Judas e Silas, retornando e levando consigo esse resultado do concílio que foi feito ali da igreja neste problema. E Paulo resolve nesse período, quando Judas e Silas vêm para Antioquia, resolve que não, está na hora da gente revisitar aquelas igrejas que a gente inaugurou. Já faz muito tempo que a gente inaugurou as igrejas, importante a gente ver. Não tinha um WhatsApp para conversar ali, né? Não dava para fazer uma aula à distância como a gente está tendo. Ele resolve então revisitar, só que dessa vez ele vai a pé, ele não vai de barco, né? Ele vai passando, coloquei o caminho então desta segunda viagem, deixa eu colocar minha foto mais para baixo aqui, né? O caminho que ele vai fazendo, e ele fala a Barnabé, vamos lá junto? Só que Barnabé fala, vamos, mas eu vou levar João Marcos. Paulo fala, não, esse cara já deixou a gente na mão, não quero ele comigo. Eles têm uma briga ali e acabam se separando, né? Mais para frente a gente vê lá em Colossenses 4, em 2 Timóteo 4, Paulo se acerta com Barnabé, ele honra Barnabé, ele fala muito bem dele, então eles tiveram uma reconciliação. E Paulo pede, inclusive, que Timóteo envie para ele Marcos, João Marcos, que ele fala, ele me é muito útil. Então, depois eles acabam se reconciliando, mas nesse primeiro momento eles têm uma briga feia, e Barnabé resolve sair com João Marcos, e Paulo puxa Silas para ir junto com ele, e eles vão então nessa segunda jornada. Segunda viagem missionária, Paulo já está com 51 anos de idade, e olha todo o caminho que esse cara faz, né? Não tinha carro na época, muito foi a pé mesmo, né? Ele vai então nessa região da Ásia, região da Frígia, da Galácia, né? Visitando essas igrejas que ele já tinha implantado em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia. De Antioquia ele faz um grande pulo, passando por essa região da Mícia até Troade. Não temos muita informação do que se passou nessa grande viagem, mas sabemos que ele chega então a Troade. E lá em Troade ele fica um bom tempo ali nessa região. A gente vê em Gálatas 4 que ele teve uma aflição corporal, ele passou por alguma coisa no corpo dele que ele acabou ficando muito tempo por ali, se recuperando, né? E lá em Troade ele tem então durante a noite um sonho, uma visão de um homem macedônio gritando para ele, né? Venha e nos ajude. Em Atos 16 vocês vão ver isso. E então ele entende que isso na verdade é uma visão vinda de Deus, que ele tem que ir para essa região da Macedônia. Então ele atravessa de Troade, indo ali para Neápolis, no porto de Neápolis, onde ele então tem acesso à Macedônia, visitando as cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia, né? De Bereia ele toma então um navio, navegando chega até Atenas, na região da Acaia, né? Onde ele tem uma breve permanência em Atenas, mas os atenienses não recebem ele muito bem. Se quiser acompanhar isso em Atos 17, ele não é muito bem recebido, então ele fica pouco tempo ali em Atenas e logo vai para Corinto. Ali em Corinto ele fica cerca de 1 ano e meio, então ele passa bastante tempo trabalhando ali, inaugura uma igreja de sucesso, a gente vai ver isso depois em 1 e 2 Coríntios, uma grande igreja inaugurada ali, né? E enquanto ele está nessa primeira passagem por Corinto, ele escreve justamente a sua primeira epístola, a epístola aos Tessalonicenses, na verdade a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses, são as primeiras cartas apostólicas que a gente vai ter neste período da segunda viagem missionária. Dali então ele parte para a Síria, em Éfeso. Junto com ele vai um casal chamado Áquila e Priscila, quem quiser ler também, muito interessante a história de Áquila e Priscila. Então, de Éfeso, ele vai ali, só desembarca, troca de navio, faz uma baldeação de navio ali, e vai então para Jerusalém, que ele queria chegar também nos banquetes do Pentecostes. A gente vê muitas viagens missionárias de Paulo acabando justamente no Pentecostes, né? Passa um tempo ali com os irmãos de Jerusalém e logo volta para Antioquia. Depois de algum tempo, não sabemos quanto, Atos 18 só fala algum tempo, né, não dá um tempo exato, ele começa a sua terceira viagem missionária. De novo ele vai por terra, ele opta em ir por terra, de novo ele vai revisitando diversas igrejas e finalmente até chegar em Éfeso. E lá em Éfeso ele passa cerca de 3 anos trabalhando naquela cidade, uma cidade muito grande, uma cidade muito rica, uma cidade que apoiou muito o ministério de Paulo, e de lá ele conseguiu atingir outras cidades como Colossos, como Laodiceia, cidades. Então Éfeso foi uma igreja que apoiou muito o ministério missionário de Paulo. E pouco antes da sua partida de Éfeso, pouco antes da sua saída de Éfeso, ele escreve a primeira carta aos Coríntios.
né? Interessante que em Éfeso ele passa por um problema que os ourives da cidade, aqueles que faziam ídolos de ouro, começam um tumulto contra ele depois desses 3 anos, porque muita gente começou a se converter e parar de comprar os ídolos. Então o pessoal estava ficando sem emprego lá e ficaram com tanta raiva de Paulo que tentam matar Paulo. E Paulo acaba fugindo rapidamente da cidade e ele vai para Troade, né? De Troade, é um grande porto, ele parte novamente para a região da Macedônia e lá se encontra com ele Tito. Tito era um discípulo dele que tinha ficado justamente na igreja de Corinto, cuidando da igreja de Corinto. E Tito vai se encontrar com Paulo e dá um relato para ele. Ali na Macedônia, Paulo passa o verão e o outono por lá, e de lá ele escreve a segunda epístola justamente para Corinto, para Tito levar essa epístola e essas recomendações para a igreja de Corinto, né? Ele fica muito tempo visitando principalmente as igrejas de Filipos, de Tessalônica e de Bereia. Nós temos inclusive cartas escritas a essas igrejas, né? Fica um tempo na Grécia, cerca de 3 meses. A maior parte desse tempo ele ficou em Corinto, mas também passou por Gálatas. E passou por Corinto, e lá ele escreveu a epístola aos Gálatas, né? E também lá ele escreve a epístola aos Romanos, né? Uma das maiores epístolas aí de Paulo. De lá navega para Tiro, de Tiro ele volta para Jerusalém, né? Chegando novamente no Pentecostes. Nessa época, Paulo já era bem conhecido, e quando ele chega lá, desembarca em Jerusalém, ele quase é morto. Multidão de judeus enfurecidos com o trabalho de Paulo resolve então matar Paulo, e quando estão quase conseguindo matar ele, os romanos chegam, prendem Paulo e levam ele como prisioneiro para Cesareia, que é ali na região, nas margens do mar Mediterrâneo, e Paulo fica preso ali cerca de 2 anos no chamado Pretório de Herodes, em Atos 23. No final desses 2 anos, o governador Félix foi substituído por Pórcio Festus, e Paulo novamente é ouvido. Agora eu quero saber por que esse cara está preso há 2 anos aqui com a gente, né? Quem é ele? Paulo resolve então nesse período com Pórcio Festus apelar para o imperador. Em Atos 25 a gente vê isso. Como cidadão romano ele tinha esse direito, ele fala: não, eu não quero ser julgado por você não, eu quero ser julgado pelo governador, pelo imperador. E não podia, esse apelo não podia ser negado. Então Festus que fala que Paulo, você é inocente, você não precisa fazer isso. Ele falou: não, mas eu quero. Paulo tinha entendido de Deus que essa era a missão que ele tinha. Paulo é enviado então para Roma. Depois de uma longa viagem, ele chega em Roma em torno do ano 61 depois de Cristo, 60, 61, e lá em Roma, como ele não tinha sido julgado ainda, ele não podia ser preso. Então ele fica numa prisão domiciliar. Eles permitem que Paulo alugue uma casa, ele fica em custódia militar, então sempre tem soldados com ele ali, e ele fica numa casa alugada ali em Roma. Interessante ver que essa casa onde ele em teoria estava preso, na verdade se torna um grande centro de pregação em Roma, onde inaugura-se uma grande igreja lá em Roma. A gente vê a igreja católica, e a igreja católica justamente surgiu nesse período, onde nós temos a pregação de Paulo acontecendo. A igreja, os soldados eram sempre trocados, eles tinham turnos, então toda vez que tinha um soldado lá, ele ia pregando para o soldado, e os soldados iam se convertendo, os judeus que estavam ali se convertendo cada vez mais, o evangelho cada vez mais crescendo em cima dessa pregação, e a casa de Paulo, que era para ser uma prisão, na verdade vira uma grande promoção do evangelho, né? E nesse período dessa prisão, o apóstolo escreve então as epístolas aos Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Provavelmente a de Hebreus também. Aqueles que consideram Paulo o autor de Hebreus, provavelmente foi nessa época. Essa prisão então chega ao fim, Paulo é absolvido, nenhuma testemunha apareceu, então não tem ninguém testemunhando contra esse cara nem nada, ele é absolvido, e logo em seguida ele parte então para mais uma viagem missionária, passando pela Europa Ocidental e Oriental, chegando também na Ásia Menor. E é aí que ele escreve a epístola a Timóteo e também a Tito. No ano que Paulo foi libertado, foi justamente o ano da queima de Roma por Nero. Então Nero faz aquela loucura de queimar Roma, fala que foram os cristãos que fizeram, culpa os cristãos, e começa uma grande perseguição aos cristãos, e novamente Paulo, o principal expoente cristão da época, né, o nome mais conhecido da época, é preso novamente. Nesta segunda prisão, ela já é bem diferente daquela primeira. Ele é considerado culpado, então ele não fica em casa, ele fica numa prisão terrível,
Nessa prisão, ele escreve a última carta a Timóteo, julgado por Nero, declarado culpado, e Paulo então é morto. Né? Como era cidadão romano, ele é morto por decapitação, a morte rápida. Né? Essa morte aconteceu provavelmente em 66 a 68 depois de Cristo, uns 4 anos antes da queda da cidade de Jerusalém. Então esse é o final da vida do apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos. Né? Peço perdão pela duração da aula, era bastante assunto para a gente tratar neste primeiro momento. Né? É a nossa primeira aula. A partir da próxima aula a gente já vai começar a analisar as cartas. Eu vou seguir o período de escrita das cartas, então a gente vai começar com Tessalonicenses, né, que foi a primeira carta escrita, onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre a teologia contida dentro daquela carta, os aspectos gerais da carta, os principais ensinamentos para nós hoje em dia que essa carta pode nos dar. Espero que a aula tenha sido boa, espero receber retorno de vocês, tá? É muito importante eu receber um feedback de vocês, se eu estou falando muito rápido, se eu estou falando muito devagar, né? Se está boa o método que nós estamos usando, os slides, tá? Vou mandar material via WhatsApp para vocês, para a gente poder ir conversando, e espero que ao longo da semana a gente também possa crescer e se conhecer um pouquinho melhor para aqueles que eu ainda não conheço. Né? Que Deus abençoe a vida de vocês, o domingo, ou para aqueles que estão nos assistindo depois disso, né, que também Deus possa abençoar vocês. Né? Vou terminar então com uma oração. Pai, muito obrigado pelo período que pudemos estudar juntos, pelo período que pudemos passar conhecendo mais da Tua Palavra, conhecendo mais do Teu Evangelho. Cuida de nós, Pai, que também ao longo dessas aulas possamos juntos conhecer mais a Ti, Pai. Cuida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa aula, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.